Fala, Érica. E uma questão que diverge entre muitas pessoas é a questão da saída temporária, né, no Estado Democrático. A saidinha, agora vai ter famosa saidinha. De Páscoa, né? Afinal, como funciona esse procedimento? Para isso, eu convidei o Dr. Rogério Cury, oh, meu Deus, que bom, que é especialista em Direito Penal, professor do Centro Preparatório Jurídico. Ele vai comentar um pouco sobre isso. Então, o ouvinte que tiver sua dúvida, entre em contato pelo WhatsApp ou pelo telefone. Kifa Mabsut, Dr. Rogério Cury, como vai? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, é uma satisfação, vou bem, estou à disposição de vocês. Gostou da minha pronúncia árabe meio caipirada não? Kifa Mabsut, né? Dr. Rogério Cury, me explica esse negócio da saidinha, porque todo mundo diz assim, o preso sai, mas não volta, é verdade isso? Olha, isso não é verdade na integralidade, né? Na verdade, há hoje em dia, uma pequena porcentagem, a princípio menos de 5% dos presos que não têm voltado. É fácil explicar isso. São pessoas que estão cumprindo pena em regime semiaberto. Sim. E, em razão disso, hoje a saída temporária ela é regida sem escolta policial, mas com monitoramento eletrônico. Então, o número de não retorno, de ausência, é muito baixo no Brasil. A grande maioria, um número grande, mais de 95%, tem retornado ao estabelecimento prisional. Mas o senhor falou que é eletrônico, eles saem com tornozeleira, é isso ou não? Como é que é esse controle eletrônico? A legislação, a partir de 2011, ela evoluiu. Antes, o preso que cumpria a pena no regime semiaberto, ele sairia para a saída temporária, mas sem escolta policial e também sem monitoração eletrônica. Entendi. A partir de hoje, a lei exige a monitoração eletrônica. É claro que nós temos algumas falhas em termos de executivo, e o executivo, às vezes, não consegue todas as tornozeleiras, né, eletrônicas para se fazer a monitoração. Certo. Agora, essa saidinha é só para Páscoa. Eu sei que o senhor já disse, mas repita, quem é que tem direito a essa saidinha? Essa pergunta é importante que o ouvinte saiba. Nós temos, no Brasil, a legislação prevê que o preso ele tem direito a 5 saídas ao ano. Sim. Cada saída pode durar até 7 dias. E entre uma saída e a próxima, deve ser observado um período mínimo de 45 dias. Então tem direito o preso que está cumprindo pena em regime semiaberto. Quem está no regime fechado não tem direito. E desde que, se primário, tenha cumprido 1/6 da pena e, se reincidente, tenha cumprido 1/4 da pena imposta. Essas são as pessoas que têm direito à saída temporária e acresce a isso desde que ele tenha bom comportamento carcerário, um comportamento carcerário adequado. Agora, o senhor disse do monitoramento eletrônico, os estados, eles, como a Bahia, por exemplo, não existe esse monitoramento. Há índices, o senhor conhece índices de reapresentação do preso, não? Vai ser pior na Bahia, por exemplo, esse índice de 5%? Olha, não necessariamente seria pior, mas é mais adequado que os estados se aparelhem para que dê até mais segurança para o próprio Estado, no sentido de monitorar se aquele indivíduo cumpre a pena adequadamente. Não, porque não significa que ele, monitorado ou não volte, mas é preciso saber onde ele foi nesse período de saída temporária. Por quê? Porque ele tem alguns requisitos para cumprir. Quando cumpre a saída temporária, ele deve indicar o endereço onde ele está e deve cumprir alguns requisitos. Ou seja, por exemplo, não frequentar bares, não frequentar determinados locais. Monitorado eletronicamente, eu consigo verificar se esse indivíduo saiu da residência, para onde foi. Isso facilitaria muito. Isto é obra do Poder Executivo agora. O legislou bem sobre o tema, o nosso legislador. O Judiciário tem aplicado bem a norma. E agora falta o Executivo, em alguns estados, complementar isso. Ok, tá aí. Então, e o senhor é a favor da saidinha? Sim, porque há um período de que a pessoa precisa progredir de regime e ter a saída temporária para ter um pequeno contato com a sociedade, porque ele vai, em um determinado dia, voltar a viver em sociedade.
E esse indivíduo não pode ficar trancafiado 100% da pena e ser solto no dia seguinte sem ter nenhum contato com a sociedade e ter demonstrado para a sociedade, para o judiciário, para o executivo, para o legislativo, que ele tem alguma condição de voltar a conviver em sociedade. Sim. Nós precisamos testá-lo um pouco sobre os olhos do Estado para que ele possa ou não voltar em sociedade. Entendi. Então isso é uma função da pena, inclusive. Puni-lo, mas também ressocializá-lo, fazer com que ele volte a viver em sociedade e, no caso da cadeia temporária, é uma forma de fazer com que ele volte a viver em sociedade aos poucos e pensar que ele não deva delinquir mais. É claro que a finalidade da pena no Brasil, se nós levarmos em consideração as condições dos nossos presídios e as condições de fiscalização no interior dos nossos presídios, isso é extremamente falho. Entendi. E isso precisa ser melhorado de maneira urgente. Tá aí. Importante essa posição, Dr. Rogério Cury, que é especialista em direito penal e nos deu a honra da sua presença aqui no Direito Nosso de Cada Dia. Obrigado, viu? Muito obrigado pela entrevista. Eu agradeço, é um grande prazer e sempre uma honra participar de um programa com uma grande quantidade de ouvintes e a qualidade daqueles que participam aí na mesa. Um forte abraço e sempre à disposição. Nós conversamos com o Dr. Rogério Cury, que é especialista em direito penal, professor do Centro Preparatório Jurídico.